Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Daremos início ao bloco de perguntas e respostas. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Aula 531, pelo YouTube 160, hein? Então vamos, primeira pergunta? Masculino. Um neto de uma parente com 2 anos de idade, com desenvolvimento normal, apresentou essa doença diagnosticada pelos médicos como síndrome do homem de ferro. Os ossos são fracos e quebram com facilidade. Qual orientação o senhor recomenda? Muito obrigado. Bom, Convite à Felicidade, volume 2. Quem quiser, marque a página 54 da edição número 12. Ali está escrito: as fraturas nos ossos são causadas pela falta de respeito e amor a Deus, aos antepassados, aos pais. Então, essa falta de respeito e essa falta de gratidão é que causam muitos esses problemas. Tá? Então, o osso, em japonês fala hone. Hone significa, na simbologia, a raiz da alma. E representa a origem, de onde começa tudo, praticamente. Então, a nossa alma, não é que a vida começa no osso, isso é por isso que é uma forma simbólica de expressar o significado etimológico da palavra. Okay? A nossa alma nos foi transmitida de Deus através dos antepassados, avós e pais. E a fratura dos ossos, doença, porque não se cultiva, a fratura ocorre porque não se cultiva a raiz. E para que possa entender melhor uma coisa, por exemplo, de vez em quando a gente vê aquele no programa Discovery, a pessoa que gosta de arqueologia, a única coisa que sobra praticamente de uma pessoa 2.000 ou 3.000 anos depois são os ossos, né? Ossos é a arcada dentária. Então, outro livro, Viver Junto com Deus, página 249. Tumor maligno no osso que curou um menino de 5 anos quando o pai começou a praticar o ensinamento. Então, ele não sabia, começou a participar da Seichonoye, e aquela doença que a medicina já estava considerando incurável, ele, lendo a Sutta Antepassado, pouco tempo depois, em menos de uma semana, o menino ficou curado. Próxima pergunta. Feminino, 38 anos, casada. Descobri em exames de rotina um aumento da prolactina no sangue, causada por microadenoma na hipófise. O que fazer para eliminar essa ilusão? Idade, 38 anos, casada. Ok. Então, se você não se lembra, faça o Shinsokan para lembrar, para trazer à tona alguma coisa que está ainda escondida no seu inconsciente. E mesmo que você saiba que vem à tona, só saber não resolve. Então, você lembrou de um conflito
que aconteceu, de uma raiva, de um ódio, de uma mágoa que aconteceu quando você tinha 2 anos de idade, por exemplo. Tem gente que fala, 2 anos não vai lembrar. Eu lembro. Eu lembro quando tinha menos de 2 anos, meu pai me segurando no colo e roçava a barba assim, e eu falo, eu queria reclamar, mas não sabia falar, né? Então, tem coisas que a gente lembra realmente. Então, dentro desses fatos, alguma coisa que você ficou muito chateado com o fato que aconteceu, e lembrando, pratique a oração do perdão, mas pratique a oração do perdão sem preguiças, para valer mesmo. Faça um investimento em você próprio para se purificar e, consequentemente, não sofrer mais. Então, a pessoa tem preguiça, mas continua sofrendo, continua sofrendo. Então, isso, na verdade, preguiça e não praticar e continuar sofrendo, o que é isso daí? É masoquismo, na verdade. É um sentimento de autopunição, que a pessoa quer sofrer de propósito. Na verdade, o consciente quer, mas o inconsciente, o subconsciente, por estar gravado a consciência do pecado, por estar gravado o sentimento de sofrer, porque Cristo sofreu, desejo de sofrer. Então, esse desejo está no inconsciente escondidinho, que faz com que a pessoa sofra e não pratique por isso. Okay? Então, verifique se na família algum antepassado sofreu de leucemia ou alguma doença no sangue. E, descobrindo o que foi, faça a oração à parte que digo, especialmente para a pessoa. Então, para os antepassados no horário, e para essa pessoa que morreu com leucemia ou outro problema no sangue, fazer 21, 30 ou 49 dias a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Masculino, 46 anos, casado. Tenho uma filha do meu primeiro casamento e meu ex-sogro e ex-sogra já faleceram. Posso fazer culto para eles ou só mando os registros para Ibiúna? No meu atual casamento, temos um filho que adotamos há 2 anos. Posso fazer culto aos antepassados dele, pais biológicos, ou também só envio para Ibiúna? Obrigado. Aí um detalhe que o mestre fala, que muitas pessoas ainda não entenderam. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, é um problema que muitas vezes gera conflito. Então, existem pessoas que faziam igual os fariseus e os escribas, que eram muito apegados, tem que ser assim. E tem que ser literalmente como estava lá na Escritura. E como Jesus Cristo não fazia exatamente como estava na Escritura, ficavam cobrando, perturbando, perseguindo, não é? Tudo quanto é forma para poder condenar Jesus Cristo. Então, vamos lá. Sobre o culto aos antepassados, antepassados do ex-sogro e antepassados da ex-sogra. É bom que se faça por ser sua filha. É sua filha que necessita, porque os antepassados, eles são antepassados da sua filha, ok? Então, porém, há casos em que o cônjuge fica implicando por questões de ciúme. Por que você fica orando para o antepassado da sua primeira mulher, não sei o que, coisa parecida? Isso faz com que comece a gerar o que? Conflito. Aí o conflito, mas a pessoa fica apegada, tem que ser assim? A Setionê preza muito a harmonia. Então, se for para criar desarmonia, não faça em casa, ou faça quando estiver na associação local, oração dos antepassados, ou na regional, ou nas academias, coloque o sobrenome deles. Mas não esqueça de providenciar o registro com os antepassados, sobrenomes dos antepassados do ex-sogro e da ex-sogra, ok? Por isso que a harmonização é fundamental e deve-se prevalecer esse bom senso. Sobre o filho adotado, aí um detalhe que muitas vezes a pessoa muito bitolada não analisa o que eu vou falar. Então, por ser antepassado de outra família, não convém fazer na sua casa. O mestre fala, na sua casa é importante que faça para os antepassados somente na sua casa dos seus antepassados, não de outras famílias. Então, nesse caso, da mesma forma, providencie o registro espiritual, quando for fazer sempre oração a antepassados, e colocar o nome o sobrenome dos antepassados do menino, okay? Do antepassado biológico. E outro detalhe que é fundamental, justamente isso que eu queria dizer, como esse filho chegou a vocês, como esse menino chegou a vocês. Se
Quando a mãe biológica dele ficou sabendo que estava grávida, já rejeitou de imediato porque era solteira, ou porque foi um caso proibido, ou porque estava em desamonia com o marido, ou alguma coisa que ela rejeitou prontamente. Então, nesse caso, veja, analise bem, como é que está no inconsciente do menino? Está o sentimento de mágoa agravada pela rejeição, não é? É a mesma coisa, os jogadores ficam muito chateados quando tem discriminação, quando tem o racismo, né? O racismo, ficam xingando, imitando, e isso magoa muito a pessoa. E da mesma forma, magoa quando a pessoa é rejeitada, quando a pessoa não é aceita. Então a criança, o bebezinho, o feto lá, está na barriga, a pessoa pode pensar, mas ele nem sabia. Olha, não sabia, é conversa de boi dormir, né? O que era? Para boi dormir. Para boi dormir. Se a criança entende tudo que se passa, ela pode no consciente escrever tudo o que aconteceu, mas no inconsciente dela está tudo registrado, aquilo que se passou na gravidez dela, dessa criança, ok? Então, se a mãe, por exemplo, tomou um susto muito grande porque, um exemplo, algum fato que ela presenciou, um acidente, ou tomou um susto com um ladrão que estava tentando entrar na casa, alguma coisa nesse sentido, fica registrado. Por isso que, às vezes, a pessoa não percebe que o inconsciente da criança vai gravando tudo. Tanto assim que, quantas e quantas pessoas que eu expliquei sobre moças jovens que estavam com problema no ovário, eu falei, você guarda mágoa da sua mãe quando você estava no útero dela. Alguma coisa aconteceu. Ou sua mãe te rejeitou, ou queria outro sexo, ou alguma coisa nesse sentido. E todas as 4, 5 pessoas que eu falei, uma estava para tirar o ovário, o médico disse, tem um tumor enorme no ovário, você tem que tirar amanhã sem falta. E aí fui no outro médico desesperado, o médico falou, ó, tem um tumor enorme, mas você pode esperar mais uns dias. E aí eu falei, alguma coisa aconteceu com algum mágoa que você guardou quando você estava na barriga da sua mãe. Pergunte para ela, veja alguma coisa, às vezes, que você não concordou, de uma desarmonia que a sua mãe teve com alguém, alguma coisa assim. E ela foi perguntar para a mãe, a senhora brigou com alguém quando estava grávida de mim? Ela fez assim, com as 2 tias suas, com as 2 cunhadas. Eu falei, então, exatamente a mágoa significa o que? A mãe, aparentemente, como que a criança sabe, tanto assim que ela refletiu no estado físico da filha. Aí a filha, eu falei, então volte mentalmente para a barriga da sua mãe, na época que você estava na barriga dela, e faça oração do perdão para sua mãe, oração do perdão. E, passado alguns dias, ela notou que o vestido estava folgando, fica meio folgado. Aí voltou para aquele médico que falou, tem que tirar imediatamente o ovário. Ele falou, o tumor desapareceu, e era de 7 centímetros o tumor. Então, coisas que muitas vezes a pessoa não sabe onde está a causa talvez está aí. Então, nesse caso, se no ouvido do menino ainda guarda a mágoa, porque da forma como a mãe não quis aceitar a gravidez. Agora, se os pais, por exemplo, faleceram no acidente e a criança ficou órfã, pequenininha, aí vocês adotaram, já não é tanto assim, né? Não é tanto assim. Mas nesse caso, providenciar registros espirituais para os pais que foram mortos no acidente. Mas no caso do filho que foi rejeitado, pense no seguinte, no inconsciente dela, ela guarda aquela mágoa, aquela revolta. E até uma vez eu lembro, já faz uns 30 anos que aconteceu, saiu no noticiário, um rapaz que era adotivo, né, filho adotivo, e ele sofreu um acidente e bateu a cabeça. Bateu a cabeça por quê? A mágoa superior é a cabeça. Então, quando tem aquela mágoa, ódio com os pais, afeta a cabeça também. E aí ele acabou até morrendo por causa disso. Então, nesse caso, chegue na cabeceira do menino, meia hora depois que ele entrar no sono, o consciente está dormindo, mas o subconsciente não, e aí diga o seguinte, fala para a esposa,
falar no ouvido dele: eu estou aqui no lugar da sua mãe biológica, a sua mãe que te trouxe ao mundo, para pedir perdão por ter te rejeitado. E aí faz a oração do perdão, como se fosse a mãe biológica, todos os dias, e depois lê a Sutra Sagrada, iniciando pela revelação divina da grande harmonia. Todos os dias durante o mês, e isso vai dar uma mudança muito grande. Teve um caso lá na Regional Interlagos, que eu falei para uma senhora que o marido não quis casar oficialmente com ela, mas ele aceitou a gravidez dela, tinha 2 filhos, mas nunca estava em casa. Aí quando eu falei, seu filho guarda a revolta do pai, porque nunca estará na sua casa. Então, quando ela foi fazer isso pela primeira vez, né, estou aqui no lugar do seu pai para pedir perdão pela ausência dele. O menino deu na hora, quando escutou, ele deu um soco e um pontapé assim, bem violento. Aí no dia seguinte ela fez outra vez, já foi mais suave, terceiro dia já não foi mais. Então, até foi transformando a fisionomia, a atitude do garoto, porque lá no subconsciente ele foi perdoando o pai. Ok? Outra pergunta? Masculino. Fui diagnosticado com um nódulo no rim direito há 1 semana. De lá para cá, não consigo pensar em outra coisa. Gostaria de uma orientação. Pelo amor de Allah, não esqueçam da idade, sexo, estado civil. Okay? Você só colocou masculino, faltou a idade e o estado civil. Porque justamente no seu caso, esse problema renal, para quem é casado, é com cônjuge, ou com a pessoa que foi casada, mas se divorciou, ainda guarda muita mágoa do ex-cônjuge, e é isso, por isso que é importante ter essas informações. E nesse caso, eu leio Lições para o Cotidiano, Oração do Perdão. Eu falo Lições para o Cotidiano porque esse livro fala muito sobre a harmonia conjugal. E nessas explicações, nesses relatos que contém esse livro, a pessoa muitas vezes vai fazer empatia, se colocar no lugar da pessoa que estava sofrendo. E isso vai fazer com que ela realmente relembre mais detalhes de como foi a vida conjugal dela, e a oração de perdão passa a ser muito mais eficaz, ok? E às vezes a pessoa reza, ela é eficiente na oração, mas não é eficaz no resultado. Entenderam? Eficaz e eficiência. Jogador de futebol é eficaz, corre, mas não faz nada. Aí outro não corre tanto, mas sempre marca o gol dele. Então, esse é eficaz. E o outro corre, vai para lá, vai para cá, mas não produz. Então, nesse caso, faça isso todos os dias. E se você, no caso de solteiro, mas não foi casado, e então teve um caso, uma decepção amorosa, então pratique para essa pessoa a oração do perdão. Ok? Próxima pergunta. Feminino, 56 anos, solteira. Minha filha de 16 anos está no 2º ano do ensino médio e com dificuldades para ir à escola. Ela não consegue fazer amizades, tira notas baixas, falta sempre e fala em abandonar a escola. O que posso fazer para ajudá-la nesse sentido? Olha, um detalhe que eu acabei de falar. Essa informação, feminino, 56 anos, estado civil, solteiro. Isso ajuda muito numa análise para dar uma resposta, ok? Então, a primeira coisa que você tem que ver é o detalhe, é o seguinte: a forma como ela veio, você era solteira, deve ter sido muito tumultuada, ou seja, a instabilidade emocional quando você soube que estava grávida. E isso tem muito a ver no comportamento da sua filha. Quando você ficou grávida, deve ter passado pensamentos, principalmente se o pai dela era casado, ou se o pai era solteiro e não quis assumir o casamento, é outro momento de que você passou uma série de conflitos por causa dessa situação, ok? Ela cresceu de forma diferente das amigas. Amigos e colegas. Por quê? Natal, quando chegava Natal, ela via as amigas com os pais, o pai e a mãe. Mas ela só via a mãe, né? Não tinha pai. Via as amigas passeando, andando, o pai e a mãe. Mas ela ficava com aquele pensamento: eu não tenho, né? Tudo isso gerou um complexo de tristeza,
um complexo de tristeza pelo fato de não ter. Então, isso parece que não, mas vai entristecendo a criança. Queira ou não queira, as crianças fazem comparações. Então, a primeira tarefa, ler atentamente o livro Educação do Renascimento. E ali tem a prática da regestação. Então, você pratica exatamente o que aconteceu, da forma como aconteceu, pensando na sua filha, volte para a época que você ficou grávida, como se começasse tudo de novo, mas com pensamentos diferentes, com pensamento de alegria porque você está grávida, alegria de ser mãe, alegria de poder recepcionar uma criança. Tudo isso é a forma totalmente diferente daquele sentimento. Por que eu fico grávida? Por que eu não tomei cuidado? E agora eu não posso casar com ele porque ele é casado? Ou então o namorado não quer assumir a paternidade? Todo aquele sentimento que aconteceu na época, você vai reviver, mas de uma forma amável, harmoniosa, e como se você realmente estivesse super feliz durante esse período de regestação, ok? Então, um dia, pratique a meditação em Shisokan, com muito fervor, fé, fervor e devoção. Fé, fervor e devoção, isso é uma coisa que eu chamo muita atenção, que muitas pessoas só fazem oração da boca para fora, falta fé, falta fervor, falta devoção. Então não se concentra na oração como deveria fazer. E para que Deus te oriente o momento certo e como fazer, como agir para poder entrar no assunto com a sua filha, ok? Então, uma forma que você precisa falar para sua filha abertamente do que aconteceu e pedir perdão pelo que aconteceu, pelo fato que aconteceu. Isso tudo vai ajudar muito a sua filha, porque dentro dela é um enigma muito grande. Como é que foi? Mamãe não fala, como é que aconteceu, não sei o quê. Então, agora, sabendo abertamente e a mãe pedindo perdão, ela vai ficar muito mais próxima de você. E talvez até ela esteja esperando esse momento. Mas fale com o coração aberto, olhando nos olhos dela, abrace sua filha. E outro detalhe, por alguns meses, faça a leitura da sutra na cabeceira dela e dizendo, antes da sutra, você é filha de Deus, você é amável, você é harmoniosa, você é bondosa, você ama todos os seus colegas, todos os colegas te amam, você é muito simpática com todos os colegas são simpáticos com você. E repita isso várias vezes, e também é até bom ler a oração para abençoar o filho. Uma cartolininha pequenininha assim, leia 10 vezes essa oração, e depois a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Outra pergunta? Feminino, 30 anos, solteira. Há alguns anos, ao visitar uma pessoa muito querida, que estava enferma, senti que troquei energia com ela. No dia seguinte, recebi notícias muito positivas a respeito da sua saúde, que estava praticamente curada. Um mês depois, manifestei o que ela havia tido. Como lidar com isso é involuntário e acabo ficando com medo de me aproximar de algumas pessoas e captar o karma delas. Olha, não foi karma que ela passou para você o karma dela. Karma não se passa de uma pessoa para outra. Karma, cada um colhe o que ela plantou. Você não tem nada que colher o que ela plantou. Cada macaco com o seu galho, cada um vai colher o que plantou, ok? Então, se ela plantou abacate, ela vai colher abacate. Não é você que tem que colher. Agora, o que aconteceu no seu caso não foi karma. Foi ela tirar a sua energia prana. Então, há pessoas que são muito carentes, então a outra não percebe. E não percebe, de repente ela está sentindo um pouco cansaço, fica bocejando. É a energia prana que a outra está vampirando. Está sugando a energia prana, ok? Então, nesse caso, você outra vez estiver conversando com ela, o mestre orienta o seguinte: fique com o dedo assim, disfarçadamente para cima, e tenha em mente que aquilo é uma antena para captar energia prana para você. Então, se ela está sugando, mas do outro lado, você tá recebendo energia prana. Outro fato importante é você praticar a meditação Shinsokan. Quando você faz a meditação Shinsokan, aí diz, a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, faça concentradamente, respire e prenda
por alguns segundos que seja, você treinando, você passa de 15 para 20 segundos, para 30 segundos, para 1 minuto. Tem pessoas que mergulham, ficam 5, 6 minutos embaixo d'água. Mas não vai fazer isso não, por enquanto. Nem tente por enquanto, ok? Então você vai recarregar a energia prana. Por isso que na meditação em Shinsokan, o mestre diz, inspire, quando você sentir a vontade de expelir o ar, solte no meio das palmas das mãos, ok? Para não perder a energia prana. Então essa energia prana vai ficar com você e você não vai desperdiçar. E a energia prana também está na água. Você percebe que muitas vezes a pessoa está lá, chega lá em casa cansada, estou num bagaço, toma um banho e parece que ficou nova. Ficou novo, né? Porque a água está na água também tem energia prana. Então essa energia prana é aquela energia também que nós que estudamos Verdade da Vida, volume 1, é o biomagnetismo animal. Aquela biomagnetismo animal é aquela cura que as pessoas fazem colocando a mão na outra pessoa. Isso não é bom, porque quando se consome muita energia prana, ocorre o desequilíbrio. Então, os médiuns que ficam incorporando espírito gastam muita energia prana, ficam totalmente zerado a energia prana. E vocês notem, observem que muitos médiuns envelhecem rapidamente. Além disso, por exemplo, todas as pessoas, quase todos os médiuns que incorporaram o Dr. Fritz tiveram morte trágica, né? Porque consumiram muita energia prana. Então, toma muito cuidado, mas fazendo sempre o Shinsokan, você estará repondo, e isso vai ajudar muito, ok? Última pergunta. Feminino, 43 anos, união estável, não tenho filhos. Na minha vida, sempre estou cercada de pessoas idosas, ou sempre fico encarregada de cuidar dessas pessoas da família. Meu pai, minha avó, meu avô, cuidei de todos. E agora estou cuidando do meu sogro, que hoje está com 88 anos. Preciso de uma orientação e entender por que isso acontece. Porque é sua missão. Você provavelmente, numa outra encarnação, você foi enfermeira ou cuidadora de idosos, ou algo semelhante. Mas, por outro lado, você vai ver que é uma coisa que você gosta de servir, de ajudar as pessoas. Isso, na verdade, é uma característica de quem tem uma espiritualidade mais elevada. Então, esse pessoal que tem o amor de dar e não só de querer receber. Okay? Na realidade, você ama muito os idosos e você está plantando boas ações. Com certeza, quando você ficar velha, não vai ter problema. Alguém vai estar sempre para te ajudar, dar atenção para você, porque você vai colher aquilo que você está plantando. Tá ok? Então, leia o livro Vivendo e Amando. É interessante que você vai se identificar muito com esse livro, Vivendo e Amando. É uma autobiografia da pretora Emiko Renonishi. Eu não vou contar aqui, senão o pessoal vai... É muito longo também, muito detalhe, mas é fato real, emocionante de vocês entenderem o que é espiritualidade de um casal. Muito amor, revelação, muito amor, desapego, descontração, uma coisa maravilhosa. Okay? Você vai chorar com certeza, porque eu também chorei quando li o livro. Acabou o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas de gravações de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Nesse momento, daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor da sede internacional, Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Vou dar primeiros abraços. Então, hoje vou dar de forma diferente, ok? Pessoas que deixar uma mensagenzinha. Então, abraço para Franca Odete Martins Carvalho. Fico mais feliz nas quartas-feiras por ter o privilégio de ouvir as orientações do preletor. Obrigado. Paulo Quinn. Famoso Paulo Quinn. Reverências, preletor, muito obrigado pelos ensinamentos do mestre Masaharu Taniguchi. Edna Gonçalves, muito obrigado
pelo estudo de hoje. Valdilene Pereira Lemos, obrigado por nutrir minha vida todas as quartas-feiras com essas aulas maravilhosas. Cláudia Capelli sempre acompanha essas aulas. Ubiraci Medeiros Azevedo, minhas reverências, Maceió. E Eli Yuki Kakuda Miura, muito obrigado, pretor. Regional São Paulo 1. Roseli Sá, muito obrigado. É incrível, essa foi interessante. É incrível esta visão de Deus que a Seitonê nos ensina. Desde a minha pré-adolescência, que não batia com a ideia de que Deus não seja amor. Quando eu falava que Deus não é amor, então ela não concordava. E que é perfeição pura. Comecei a acompanhar pela internet e desde a pandemia estou aprendendo muito. Gratidão. São Paulo. Maria Joaquina, assistindo a maravilhosas aulas, gratidão, Aracaju. Eduardo Pasqualin, Long Beach, Califórnia, USA, Estados Unidos. Só existe Deus e o que vem de Deus. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, né, pelo fato de vocês estarem assistindo. Não que eu não ganho nada se estão assistindo, mais ou menos, não ganho nem um centavo. Mas o que é importante é que existe uma alegria quando nós podemos ser úteis. E vendo para todo lado do Brasil, até no exterior, isso é muito gratificante. No início o mestre fazia na casa dele, a casa dele ficava lotada, e no dia seguinte quem sofria, e dava chá para todo mundo, e quem sofria dava chá e biscoito, mas quem sofria com tudo isso no dia seguinte era empregada, que o banheiro ficava imundo, né? Ficava uma sujeira enorme. Mas é importante que os 5 desejos, você começa a analisar, 5 desejos do ser humano: ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil, ser livre. Dos 5 desejos, ser amado, ser elogiado e ser reconhecido é coisa do ego, concorda? É o ego que está cobrando. Ser útil e ser livre, então o ser útil já é uma manifestação do amor ao próximo. E ser livre é a natureza de todos, que ser livre, né? Por isso que normalmente os espíritos que estão lá gostando lá do passeio, mas tem que reencarnar, a maioria não quer reencarnar. O espírito baixo, então, faz quando toca a campainha, no volume 9, o senhor Veterino explicou que o ato sexual é como se fosse uma armadilha, entre aspas, para o espírito baixo. Então, quando ele fica ligado a um óvulo fecundado, ele tenta sair, tenta se esquivar, mas já não tem jeito. Então fica já ligado por um cordão, e ali depois ele tem que ir periodicamente na barriga da futura mãe, e estampando, moldando a fisionomia pela personalidade dela. E alguns espíritos são relaxados, não querem saber, revoltados, não querem saber, e não vão. E isso pode até prejudicar na formação do estado físico dela mesma. Os espíritos elevados já não são revoltados, eles não ficam brigando, não ficam tentando, eles aceitam com resignação. Por quê? Porque sabe que aquilo é importante, sabe que a reencarnação é importante para a evolução espiritual. Então já tem consciência. Como já tem consciência, falou, tá bom, eu vou, também eu vou, não é? Então isso são fatores que acontecem. Mas fugir do assunto, então, aí eu fui pegar uma revista, um livro no armário que eu tinha que acrescentar sobre a aula de hoje, e aí veio na minha frente uma revista. Eu falei, uma revista, porque parece que estava lá, parece que Deus estava falando, você tem que ler. Aí abri a revista, que é bem na página de um relato. Eu não vou falar quem é, mas depois, com certeza, a pessoa que escreveu e fez o relato está assistindo. Sou médico cardiologista, casado, pai de 2 filhos, Laís e Ricardo. Resido em Ji-Paraná e pertenço a Rioca Qual. Ouvi falar pela primeira vez da Seitonê por meio de um amigo, nos anos 1990. Depois passei a conhecer esse modo feliz de viver pelo programa Seitonê na TV, no qual não perdia nenhuma palestra. A partir daí comecei a frequentar a Associação Local de Ji-Paraná e cursei os 3 módulos de estudo. Os ensinamentos do mestre Masato Noguchi foram entrando em mim e eu neles numa simbiose perfeita. Pelas práticas da meditação Shisokan, leitura das Sutras Sagradas antepassadas e as práticas da caridade e o amor, fui mudando gradativamente o meu modo de ser e de viver, tornando-me um filho melhor, um pai melhor, um esposo mais amoroso e um médico mais eficiente. Certa noite eu estava sozinho em casa e de repente fui acordado com alguém arrombando a porta do meu quarto. Era um homem com um capacete na cabeça e uma arma na mão, dizendo, levanta daí e não olha para mim. Meio atordoado,
Mas obedecendo às suas ordens, levantei-me rapidamente e, como ele queria saber onde estava o dinheiro, levei-o para o local e ele me deixou no banheiro, sentado no chão, virado para a parede. Por um momento pensei, por que isso aconteceu comigo? Porque eu fui falso, porque o meu falso eu está se manifestando nesse momento? Lembrei-me do primeiro volume da Verdade da Vida, a qual o mestre fala, se a pessoa não tiver dentro de sua mente uma arma que possa ferir o outro, não será ferida de fora, por mais que o tentem. Trocando em miúdos, o mestre quis dizer, se você é atingido por uma bala de revólver, é porque você é uma pessoa que agride os outros com uma língua ferrenha, perfura o corpo do seu irmão com uma palavra agressiva e ao mesmo tempo que uma bala faz. Pensei, se estou sendo roubado, é porque o roubo está na minha mente. Provavelmente lesei alguém no passado e isso ficou gravado no meu subconsciente à espera de uma oportunidade para se manifestar o karma negativo. Então resolvi me purificar, me fazer com Deus o meio do Shinsokan. E assim começou a fazer Shinsokan na hora que o rapaz estava roubando. E o meu irmão foi trabalhar, trabalhar para o bandido é roubar, né? E eu fiquei meditando. Durante a meditação, eu também eu falava para ele, mentalmente, isto está sendo levado, não é meu, isso que você está levando não é meu, é de Deus. Tudo que existe no universo é de Deus. Eu não tenho nada, porque tudo é de Deus. E por Ele me ter dado tudo para usufruto por merecimento, para eu administrar temporariamente este mundo aos 5 sentidos. Você também é filho de Deus, é herdeiro de Deus, e todas as riquezas do Pai, você pode usufruí-la, desde que acredite e trabalhe para o benefício das pessoas. Ouvi o barulho do portão se abrindo. Era ele indo embora. Mais tarde ele foi preso. E eu fui onde ele estava e disse, eu o perdoei. Vou fazer orações para que você saia dessa situação o mais rápido possível. Mas não faça isso, não faça mais isso. Dei um beijo na testa dele e saí. Durante as minhas orações diárias, pedi a Deus que tirasse o encobrimento da imagem verdadeira dele, do pecado, e deixasse o seu eu verdadeiro brilhar, que ele conhecesse a verdade e a verdade o libertasse. Então resolvi levar até ele a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, com a seguinte dedicatória. Isso que é amor, né? Ao invés de devolver tudo que o rapaz fez, ele foi lá, né, levou a sutra e escreveu o seguinte, o meu destino quis que nós nos encontrássemos nesta vida, eu não fui e não foi por acaso que nós nos encontramos, tudo é permitido por Deus para o nosso desenvolvimento espiritual. Você é filho de Deus, é um ser perfeito, é uma pessoa maravilhosa, isso que você manifestou é apenas um aspecto temporário. Esses objetos que tu tentaste levar de mim não são meus, são de Deus. Tudo que existe no universo foi criado por Deus e a Ele pertence. E eu vim a este mundo nu e vou voltar nu. Não levarei nada do que tenho para o mundo espiritual, apenas as minhas obras boas ou más. Tudo que eu tenho foi me dado por Deus, por merecimento, para eu administrar temporariamente. Você, como eu, também é filho de Deus, portanto, herdeiro das riquezas divinas. Poderá adquirir até mais bens materiais do que eu, desde que acredite e trabalhe como eu, aos sábados, domingos e feriados. Como lhe prometi, estou orando todos os dias para ti. Estou pedindo a Deus que você encontre o caminho da luz. Muito obrigado por fazer parte da minha vida. Muito obrigado por ter me ajudado a ser uma pessoa espiritualmente mais elevada. Muito obrigado. Bom, esse relato é do nosso preletor, Dr. José Humberto Ramos Reinaldo, lá de Paraná, okay? É médico que nós falamos sempre. Então vamos lá, depois desse bonito relato, vamos adiante. Página 34, a Verdade da Vida 34, página 143. Esse relato é muito interessante, muito interessante. Até parece combinado, né? Parece. Então, um dia 25 de abril de 1935, Soshinji Saiki visitou o mestre Masato Taniguchi e relatou o seguinte: certa vez, quando eu passeava pela cidade, bateram minha carteira. A palavra bater na carteira, hoje em dia, muitas pessoas não sabem o que é.
Batedor de carteira que chega, rouba a carteira do outro, numa habilidade que o outro nem percebe. Simplesmente o dedo puxa, né? Mas é muito treino. Não precisa ficar treinando isso não, hein? Não fiquei aborrecido, pois sabia que Deus é provedor das dádivas infinitas, e quando perdemos algo, logo recebemos mais em troca. Eu lembro, ocasião, falando disso agora, eu lembro um tempo que não existia ainda o salão grande lá da Academia de Bina, só existia lá em cima. Então nós tínhamos assim, na entrada do salão, tinha uma sapateira enorme, todo mundo tinha que tirar o sapato e deixar lá, e entrava sem o sapato no salão, que era um tatame. Aí um dia um rapaz disse o seguinte: eu, para ir para Ibiúna, comprei um sapato novinho. Aí quando saí do salão, tinha um velhinho lá no lugar. Aí o pretor falou: você vai ganhar um melhor, você vai ganhar um melhor que isso. Perdoa a pessoa, você vai ganhar melhor. Ele falou, e 3 meses depois, ele ganhou um bilhete da Loteria Federal, o suficiente para comprar 3 carros 0 quilômetro. Ele falou, realmente, então, né, quando se desapega, como aconteceu com o pretor Humberto aqui, ok? Continuando aqui. Logo recebemos mais em troca. Com efeito, pouco depois, tive um ganho inesperado de 100 ienes. Perdi 10 e em seguida ganhei 100. Alguns dias depois, novamente me bateram a carteira. Desta vez levaram a carteira que continha 50 ienes. Mas logo depois recebi um pagamento inesperado de 500 ienes. Curiosamente, tanto na primeira como na segunda vez em que me bateram a carteira, logo em seguida ganhei uma quantia 10 vezes maior do que a roubada. Finalizando o relato, o senhor Saik disse em tom de brincadeira: agora, sempre que eu ando pela cidade, fico até torcendo para que alguém bata uma carteira. Em seguida, tirou do bolso um folheto vermelho e amarrotado. Era o folheto da propaganda da Seitione, divulgação, intitulado Como Desfrutar as Dádivas Infinitas de Deus. Mostrando o folheto ao professor Masaru Taniguchi, o senhor Saik disse: é natural que tudo dê certo para mim, pois sempre carrego isso como talismã, e riu alto com satisfação. Uma vez, toda quarta-feira, dava aula na Regional Aricanduva. Aí um divulgador me falou o seguinte: eu fui roubado pela segunda vez, voltei para a delegacia. E o delegado falou: rapaz, você aqui outra vez? Abriu a gaveta, tirou a assunto, você tem que seguir esse caminho aqui. E o rapaz era divulgador, ele falou, fiquei com vergonha, porque o delegado me deu uma bronca, falou, nunca acontece nada comigo, porque eu tenho esse livrinho comigo, eu tenho sempre comigo a Sutra Sagrada Seitione. E ele era o próprio rapaz que devia ensinar o delegado, mas o delegado que ensinou. Ver a vida, página 144, outro caso interessante. Aqui ele diz, sou devoto da seita budista Shin. Nós vamos estudar isso um pouquinho de uma das sutras, 2 sutras do budismo. Okay? É importante o cristão estudar o budismo, e é importante que o budista estudar o cristianismo. Eles vão compreender que na essência é a mesma verdade, dita em palavras diferentes, porque 500 anos de diferença, arredondando, né, foi 460 anos depois de Buda que veio Cristo. Então a diferença de 400 anos é muita diferença. E então ele disse, desejoso de conhecer melhor o ensinamento, comecei a frequentar a Seitione. Surgiu-me, porém, uma dúvida. A dúvida que surgiu para ele é uma coisa que aconteceu com muita gente, quase todo mundo. Como todos sabem, no livro A Verdade da Vida, o professor Taniguchi usa frequentemente a palavra Deus. E o budista não fala Deus. O budista fala Buda, fala Amitabha. Mas como eu sou budista, preferia a palavra Buda. A palavra Deus me suscitava a ideia de uma religião totalmente diferente. Por isso achava que acreditar em Deus seria converter-me a outra religião, e esse pensamento me inquietava, fazendo-me sentir culpado perante Buda. Eu já vi isso, muita conversa, muitos fatos semelhantes aqui no Brasil. Mas logo, meu conflito interior foi resolvido graças a um acontecimento curioso. No dia 3 de junho passado, fui ouvir a palestra do professor Taniguchi no auditório do Círculo Militar. E levei um susto ao olhar para ele, pois no lugar do seu rosto havia uma imagem diferente, a imagem de Buda, trazendo uma coroa sobre a cabeça. É só ele que estava vendo isso, não é interessante? E
Aliás, antes de continuar, eu lembrei que esse fim de semana eu estive na sexta-feira, madrugada mesmo, fui para o aeroporto para pegar o avião para Manaus. E aí chegando lá, lembrei que uma ocasião que eu estava lá, eu estava dando aula somente para os preletores, e na hora que eu voltei para o quadro negro para explicar sobre a inexistência da matéria. Algumas pessoas viram, até falaram na hora: "Professor, o seu rosto mudou na hora que o senhor estava explicando no quadro negro sobre a inexistência da matéria, era o rosto do mestre que estava no senhor." Falou: que bom, né? E aí, quando eu falei isso, uma das pessoas que estavam presentes falou: eu também vi. E realmente foi isso que aconteceu. Então, acontece toda essa... Por isso que a coisa interessante que, às vezes, o Eguinho fala alto, mas também aconteceu um fato no programa de rádio. Surgiu uma pergunta do ouvinte, e eu respondi, mas depois que eu respondi, eu falei para o técnico do som, falou: quem respondeu aqui foi o mestre. Aí ele se emocionou, ficou com lágrimas nos olhos, falou: eu vi o mestre do seu lado, mas eu não quis falar nada. Então, nessa hora, eles vêm ajudando a gente. Por isso que dizer que eu fiz a palestra, não. O que é de César, né? Muitas vezes vem uma ajuda do mundo espiritual, de espíritos e anjos, querubins, e que faz com que as palestras fluam, né? E tem gente que tem a clarividência, muitas vezes vê uma coisa assim, mas não precisa forçar a ver não, tá bom? Então, aí voltando aqui. No dia seguinte, visitei o mestre Masato Taniguchi na sede central da Seitonei e fiquei surpreso ao ver uma fotografia pendurada numa das paredes, uma imagem idêntica ao que eu vira no púlpito do auditório do Círculo Militar. Respondendo à minha pergunta, o professor Taniguchi explicou que se tratava de uma imagem de Buda descoberta na China. Era um fotógrafo profissional que tinha muitas imagens de Buda na China e foi fotografando. E fotografou e ampliou e deu para o mestre. Então, eu compreendi que, na essência, o budismo e a Seitonei se identificam. Durante a palestra do professor Taniguchi, eu vira um rosto diferente no lugar do seu. E no dia seguinte, vi esse mesmo rosto, na fotografia. Vindo a saber que se tratava da imagem de Buda, ele me fez compreender que o ensinamento do budismo é essencialmente o mesmo da Seitonei. Então, na verdade, não precisa ficar tendo rótulo, né? Então, mesmo na época da guerra, antes da guerra, Segunda Guerra Mundial, havia dentro da Seitonei, no Japão, grupos de pessoas, grupo de católicos da Seitonei, grupo de budistas da Seitonei, grupo de espíritas da Seitonei. Aí, continuando, o senhor Kichiro Kaji disse também que estava muito feliz por ter sido curado da dificuldade auditiva no ouvido esquerdo, do que vinha sofrendo, havia 30 anos sofrendo problema de audição. Vocês estão ouvindo? Para atender o telefone, era-lhe muito desconfortável ter de segurar o telefone na mão esquerda e colocá-lo junto ao ouvido direito, enquanto fazia a mão esquerda, enquanto fazia anotações com a mão direita. Mas depois daquele dia que ouviu a palestra do mestre, ele ficou curado da audição. Okay? E vamos lá, página 148. Não sei se vou para a página 148, eu vou explicar outra coisa, depois nós voltamos para a página 148 na próxima aula, tá ok? Então aqui eu quero explicar o seguinte. Isso, obrigado, Jefferson. Então, pensando em quem não assistiu às primeiras aulas, porque o YouTube, nós estamos na aula 150, né? Então, nós já estamos na aula 300 e pouco, quando começou a transmissão pelo YouTube. Então, essas pessoas que começaram a seguir essas aulas pelo YouTube, perderam muitas aulas. Então, sobre o volume 21, que é a explicação da Sutra Sagrada. Vamos lá. Então, olha lá. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me, depois eu vou explicar tudo que está grifado. Abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. O que eu quero mostrar é o seguinte: às vezes a pessoa decora e já não sente mais o valor de cada palavra. E de repente, quando você vê a mesma coisa numa outra frase diferente, escrita de uma forma diferente, mas é a mesma coisa,
Aí você começa a entender até melhor. Então, vamos lá. E abençoai-me com o vosso espírito, abençoai-me. Nas primeiras sutras de 1961, 61, a tradução estava a seguinte: dividir-nos a felicidade infinita. Deus dividir-nos a felicidade infinita do Senhor, não é? E aqui foi, então, depois, para ajustar melhor a tradução, ficou abençoai-me. E Cristo disse o quê? Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como já existe no céu. É a mesma coisa, né? Nós estamos pedindo para que Deus se manifeste aqui na terra. E continuando. Eu vivo não pela minha própria força. Na antiga tradução dizia, ter minha vida não é devido à minha força. Até passa interessante, porque você pensa o seguinte: eu tenho minha vida, mas não é graças a mim que eu tenho a minha vida. Eu tenho a vida graças a Deus. Eu tenho minha vida graças a quem? A Deus que me deu essa vida. Não é? Eu não comprei na farmácia, eu não comprei no mercado, não comprei em nenhum lugar. É Deus quem me deu essa vida. Por isso, a minha força eu tenho, porque eu tenho a vida de Deus em mim. Por isso, eu tenho minha força, tenho minha vida, graças a Deus. Esse é um detalhe importante. Aí, não sou eu quem realiza as minhas obras, não sou eu quem realiza. Minha ação não é devido à minha força. Não adianta pensar, eu faço porque eu tenho a força que, é a minha força que faz, mas você tem força porque você tem vida. Aquele ator que fez o papel do Superman, sempre esqueço o nome dele. Christopher, isso, ele mesmo. Ele ficou tetraplégico quando caiu do cavalo. Literalmente falando, caiu do cavalo e ficou tetraplégico, né? Então, se antes ele podia fazer o filme, poder correr, andar, cavalgar, é porque a vida de Deus estava nele. E a vida de Deus fazia o que ele pudesse fazer. Então, ele fazia graças à vida de Deus que estava nele. Depois que ele ficou tetraplégico, se dependesse da força dele, ele não fez nem filme, não fez mais, nem andar não podia. Então, nós temos que compreender que quantas bênçãos nós temos o fato de ter a vida de Deus em nós. E quantas bênçãos temos de compreender esta verdade. De compreender essa verdade, né? Se você analisar tempos assim, tempos antigos, dos vikings, eles não tinham... Estavam muito longe de entender essa verdade. E qualquer coisa, tragédia que acontecia para eles, achava que era castigo de Deus. Ora, quando eles foram navegar até Portugal, entraram no convento, roubaram tudo que tinha no convento. Todas aquelas coisas, aquelas taças que o padre usava para fazer a missa, roubaram tudo. Então, eles faziam certas atitudes, é lógico que, como consequência, quem planta colhe, também muitas vezes colhia uma situação adversa. E achar que era castigo de Deus? Não, é que não conheciam a lei da causa e efeito. Okay? Continuando. Ó Deus, que vos manifestasses através da Seitonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Então vamos ver aqui. Na antiga tradução diz assim: apareceu para indicar o caminho dos céus e da terra, Deus da Seitonoye, protegei-nos. Está bem diferente, né? Mas, no final é a mesma coisa. Deus apareceu para indicar o caminho dos céus. Deus, o Criador, Todo-Poderoso. Porque aqui, estou falando isso porque essa palavra aqui, Deus da Seitonoye, muitas pessoas podem pensar, Seitonoye tem um Deus particular. Não é Deus particular. É o mesmo Deus. Então, Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Criador, é um só. Só tem um só Criador. O que nós temos que entender são as três acepções de Deus. Então, como Deus não tem forma, por isso que é uma vida, uma substância, uma vida que abrange todo o universo. Todo o universo, não é somente o planeta Terra, todas as galáxias, todas 100 milhões de galáxias que existem no universo. Então a vida de Deus está presente. Então, como a vida de Deus está presente, Deus não tem forma, é como o ar que permeia todo o planeta Terra, a mesma coisa, como se fosse, né? Só para ter uma ideia. Então, Deus não tem forma, é vida imanente no universo. Aparece personificado em forma de pessoa. Então, essa forma de pessoa, para os budistas, eles veem como Kanzeon Bosatsu, que é o Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Para os cristãos,
aparece como Cristo eterno. Para o shintoísta, aparece como divindade Sumiyoshi. Então, aparece de acordo com a crença de cada um, de acordo com a crença de cada povo, de acordo com a crença da pessoa. Ok? Revelação divina da grande harmonia. Então, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas da terra, tudo será teu amigo. Olha que estão 2 pontos importantes que eu grifei aqui. Coisas e tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Então, é uma coisa para pensar bem. Né? Para pensar bem. E o professor Tokuhisa chamou a atenção, na casa do professor Mukai, que essa palavra coisas, no japonês, na escrita, no ideograma que está escrito, não é coisa no sentido de objeto. É coisa no sentido global. Envolve pessoas, fatos, situações, animais, plantas, tudo. Então, essa coisa... Porque eu estou dizendo isso porque quando a pessoa ouve reconcilia-te com todas as coisas, a pessoa que tem mágoa de alguém fala, bom, não falou para perdoar o fulano, não falou para perdoar a pessoa, falou para perdoar coisas, agradecer as coisas. Mas essa coisa que está usando aqui refere-se a tudo que existe na face da terra. Okay? Então, é para perdoar tudo, as pessoas, os objetos, tudo. As pessoas de quem você ficou ressentido na hora, e na hora você pensou assim, tu fica chateado, deixa para lá, esqueceu. E você pensa que perdoou, não perdoou não, ainda continua reprimido dentro de você. Você falou, deixa para lá, para desviar o pensamento, mas o perdão não foi feito ainda. Okay? E outro detalhe, mais adiante, se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas da terra. É prova que não está. Se és ferido, não é somente no sentido de machucar-se. Ser ferido pela crise financeira, você pode estar ferido pela crise financeira. Por quê? Porque o verbo ferido tem sinônimos, atingido, maltratado, magoado, ofendido, são sinônimos de ferido. Então a pessoa pode ser atingido por uma crise econômica, ser maltratado, ser magoado, ser ofendido. Então qualquer coisa desagradável que acontece significa nós não estamos em harmonia com tudo e com todos. Okay? Aconteceu uma infecção, que foi não sei o que lá, peguei uma infecção disso, peguei uma infecção daquilo. É porque no fundo, nós não estamos em harmonia com tudo e com todos. Filho pequeno foi ferido e maltratado. Na verdade, é reflexo dos pais que não estão em harmonia. Os pais não estão em harmonia. Por isso que aconteceu um fato, o filho caiu, quebrou a perna, não sei o quê, aí machucou, se queimou lá mexendo com álcool. Os pais estão em desarmonia, não estão em harmonia total. Acidente de trabalho ou no trânsito é consequência de uma pessoa que não está em harmonia em casa. Sai de casa brigando, acontece acidente de trabalho, acontece um acidente de carro. Quem está sempre batendo o carro, porque está sempre chocando choque com o cônjuge. Okay? Reflexiona e reconcilia-te. Reflexiona e reconcilia-te. Essa é a razão porque te ensinou toda hora que é necessário te reconciliar com teus irmãos antes de trazer as oferendas ao altar. É aquela frase de Jesus Cristo. Se você está diante do altar para fazer uma oferenda e lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferenda de lado, vai lá fazer as pazes, depois você vem aqui. Deus não está olhando o que você vai trazer, ouro. Para Deus isso não tem valor nenhum. Né? Coisa material não é. Para Deus tem o valor emocional da pessoa cheia de amor e bondade e paz. Isso é que tem valor perante Deus. Então, reflexiona e reconcilia-te. Nesse livro, A Verdade da Vida, volume 34, nesse mesmo livro, lembra que nós estudamos as 3 coisas que causam sofrimento ao ser humano? A primeira é crer que o ser humano é matéria. Por isso, tomar muito cuidado com muitas ideologias materialistas, né? Pessoas que friamente abortam, não sei o quê, ideologia de só pensar na matéria, de ser escravo da matéria. Esse não é o caminho. Não é o caminho. O caminho é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O resto vem de acréscimo. Consequentemente, vem de acréscimo. Né? Então, a ideologia espiritualista não é o que Cristo ensinou. Esse é o correto. E aquele rapaz que queria aprender com Cristo como acelerar a evolução, e ele era muito rico, era um milionário, falou, doa tudo que você tem e segue-me. Cristo falou, ele quis dizer, desapegue-se das coisas materiais, você é escravo da matéria, você não veio para isso,
né? Então, desapegue-se, mas ele não. Foi quando Cristo disse, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque está muito apegado, muito escravo da matéria. E nós não viemos com esse objetivo, nós não reencarnamos por causa da matéria, reencarnamos por causa da vida, ok? Lembra da revelação divina da vida eterna. Outro detalhe, intransigente. Segundo, lembra? Segundo era, primeiro, crer que o ser humano é matéria. Segundo, é intransigente. Quando é intransigente consigo mesmo e com os outros, ele não tem flexibilidade e sofre por causa disso. Sofre, muito intransigente. Aí depois dá paralisia no corpo, né? Por ser intransigente, tem problemas e outras coisas como hemorroidas, outras coisas, outros tumores mais. Então não tem flexibilidade. E outro, acreditar que esse mundo fenomênico é correto e inalterável. Então acreditar que esse mundo é o verdadeiro mundo. Não, esse mundo é projeção da sua mente. Se nós mudarmos a mente, muda também a projeção. Tudo bem? Estou correndo, mas está dando para acompanhar? Tá, né? Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeça a Deus, se não consegues poder agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser condescendente quando a pessoa finge que está tudo bom, pensa que está tolerando demais, pensa que está perdoando. Não está em harmonia, não. Por dentro ela está, né? Está quase explodindo, mas tem que fazer cara de santo, mas por dentro está em inimizade, está com bronca, está brigando. Quem sofre ou sofre com os pais, é porque já esteve com eles na outra ocasião. Ramatiz falou isso, né? Está no meu livro lá, a frase de Ramatiz. Pessoas se reencontram na face da terra para aprender a se harmonizar. Como aluno reprovado, então, como aluno que foi reprovado, novamente ele se reencontra com a pessoa como se fosse fazer novamente aquela série que ele foi reprovado. Vai reencontrando, até aprender a perdoar. Aí, esse caso é um pouco longo, então, na próxima vez, eu já contei aqui, mas esse também é um pouco longo, na próxima vez eu vou contar outra vez, ok? Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. Então, veja aqui, tem que ser uma coisa bem pura mesmo, pura, descontraída, o amor absoluto de perdoar e amar o próximo. Não é só perdoar, mas amar o próximo. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeça a Deus aquele que não agradece a todas as coisas da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Ser tolerante ou ser condescendente, aquele que não olha, né? Faça as pazes aí, tá bom. Assim, tá bom. Igual jogador de futebol, o juiz dá a bronca, ele não olha no olho, né? Não aperta a mão do outro, olha com o olhar triste e ainda quer a distância da pessoa. Significa, não suporto, vai embora. Fingir que perdoa, mas não perdoou, não é verdade? Quando se perdoa, a pessoa se emociona, abraça e sente que é amigo da pessoa, ama verdadeiramente, quando perdoa do fundo do coração. Quando o perdão é recíproco, o milagre acontece. Quando os dois pedem perdão mutuamente, então o milagre acontece. E o milagre aconteceu, terminou a aula. Muito obrigado. Acabou a aula, muito obrigado. Começou a campanha Pró-Natal 2022. Todos os anos, a Seite Noye do Brasil arrecada valores de contribuição para fazer um Natal mais feliz para milhares de pessoas em todo o Brasil. A campanha Pró-Natal da Seite Noye do Brasil acontece desde 1969 e tem como objetivo ajudar entidades beneficentes que acolhem pessoas socialmente vulneráveis. A campanha é realizada alguns meses antes do Natal, para que as doações possam chegar na época das festas de final de ano e alegrar aos assistidos. Graças ao empenho de todos, na campanha Pró-Natal 2021, obtivemos um resultado significativo, a considerar que vivemos o auge da pandemia da Covid-19. Foram arrecadados R$ 504.665,72, destinados para 307 entidades beneficentes de todo o Brasil. Sua contribuição para a campanha Pró-Natal
poderá ser feita na sede central da Seitonoye do Brasil, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, número 1266, no bairro do Jabaquara, em São Paulo. Nas sedes regionais da Seitonoye espalhadas por todo o país. Saiba a mais próxima de você através do portal da Seitonoye do Brasil, www.sni.org.br/onde encontrar. E também é possível obter mais informações sobre essa e outras campanhas pelo e-mail socialefilantropia@sni.org.br socialefilantropia@sni.org.br ou pelo telefone 11 5014 2241. Participe, faça sua doação. Com certeza você vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Muito obrigado! Por que muitas vezes em nossa vida oramos, mas parece que nossas orações não se concretizam? É preciso olhar para dentro de nós, fazermos uma reflexão, entendermos as razões disso e orar corretamente a ponto de obter as graças. Se houver situações de conflito em nosso subconsciente, as orações surtirão pouco efeito. Você sabia que existem alguns requisitos para concretizar a oração? E também posturas que anulam o poder da oração? Eis a sua chance de aprender em definitivo a concretizar tudo aquilo que mentaliza. Vem aí o Seminário de Orações, promovido pela Seitonoye do Brasil. Será nos dias 21 a 23 de outubro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonoye, de Ibiúna, São Paulo, tendo como orientadores o preletor em Grau-Master Junji Miyaura, preletor em Grau-Master Milton Kazu Norimatsu, preletora em Grau-Master Cleusa de Jesus Anata, e como convidada, a aspirante a preletora da sede internacional, Lilian Suzy Baf Norimatsu. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou através do WhatsApp 11 5014 2217. Esperamos por você. Muito obrigado!